Gigantesco. Só isso já é impressionante por si só. Quem nesse mundo pode descrever adequadamente essa vista espetacular? Essa é a Ilha de Elbaf, o Reino de Worland, mais comumente conhecido como Elbaf, o Reino dos Gigantes. Tudo, desde a grama, as árvores, as vinhas, as flores, os insetos, os peixes, os pássaros, os animais, tudo é enorme e simplesmente de tirar o fôlego. Aventureiros, não lamentem pelo tempo perdido. No entanto, se eu fosse registrar algo sobre Elbaf, uma terra misteriosa onde tudo é calmo, quero que guardem isso no canto de suas mentes. Não permaneçam nessa ilha por muito tempo. Explorador Louis Arnaud, um dos autores de Bregman, revelado para nós no capítulo 115 de One Piece lá em Little Garden. Seu retorno pode ser muito mais importante do que a gente imagina, e talvez ele soubesse que Elbaf é uma ilha presa no tempo. Por isso, nesse vídeo, a gente vai discutir a importância dessa figura para o universo de One Piece, desvendar sua identidade e entender o verdadeiro motivo do seu aviso de não permanecer muito tempo em Elbaf. Sua inspiração vem de um brasileiro, sua vida se relaciona diretamente a de Mont Blanc Noland. Seu nome possui um D? Essa figura oculta nas sombras é Louis Arnaud? Vamos ter um novo time skip em Elbaf? Tem muita gente acreditando que sim. Por isso, hoje eu vou trazer a teoria mais popular do arco até então, onde a gente vai se aprofundar em Louis Arnaud, entender como ele pode ser um D e, mais importante, como o Reino dos Gigantes pode estar congelado no tempo. Eu tenho muita coisa para comentar sobre isso, então já vamos direto pro vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos para essa teoria. O explorador Louis Arnaud foi mencionado pela primeira vez no capítulo 115 de One Piece lá em Little Garden. Na ocasião, a Nami lembrou que já tinha lido sobre essa ilha antes e vemos que, curiosamente, ela possuía uma cópia do livro Bregman, na pequena biblioteca que havia no Going Merry. Uma pergunta interessante de se fazer agora é como a navegadora teve acesso a esse livro, mas antes da gente chegar nessa resposta, a gente precisa levantar outras questões. Quem é Louis Arnaud e por que ele importa? No SBS do volume 42 de One Piece, nosso querido Eiichiro Oda explicou que o título Bregman foi dado a essa coletânea de histórias mais tarde, porque elas foram consideradas contos de fantasia ridículos, ficções exageradas. Muitos até viam as narrativas ali presentes como mentiras. E isso nos leva a uma conexão muito interessante entre essas histórias e aquelas de Mont Blanc Noland. Um dos personagens secundários que eu cultivo um carinho enorme e era mais comumente conhecido como o Mentiroso. Os contos de sua jornada de exploração também se tornaram um livro de histórias de aventuras fantásticas, e seus relatos também foram considerados mentiras. Esse incrível homem é executado por suas verdades. Com base nisso, podemos supor que Louis Arnaud provavelmente terá alguma importância na história de Usopp, já que Usopp também é conhecido como, por assim dizer, um mentiroso profético, cujas histórias acabam se tornando verdadeiras. Ao que parece, ao contrário do nosso atirador que relata ficções e elas eventualmente se tornam realidade, Noland e Arnaud constatavam fatos que os outros consideravam apenas invenções. O interessante é que ambas essas figuras do passado parecem que vão ter alguma importância para o arco de personagem do Usopp. Aventureiros, mentirosos, contadores de história. Ainda no SBS do volume 42, Oda explica que o livro chamado Bregman estava entre os títulos que foram salvos durante o incidente de Ohara. Isso implica que eles não são apenas contos de aventuras simples, mas que dentro de suas histórias há informações de valor real para os estudiosos de Ohara. Verdades que talvez o governo mundial fizesse questão de apagar. O Derek levantou uma questão muito interessante numa conversa que a gente teve, falando o seguinte: muitos artistas usavam prosa e música como uma forma alegórica para contar histórias que não podem ser ditas em uma ditadura. Então, como Bregman é um livro catalogado como romances de ficção, pode ser que existam verdades inconvenientes para o governo mundial dentro de suas páginas.
Eu acho isso muito interessante e é um recurso verdadeiro para se passar uma mensagem, para propagar uma ideia em tempos de censura. E nesse mesmo SBS, o 42, o Oda deixa claro que esse livro tem alguma importância e se não fosse por Ohara, ele já não estava mais aí. Esse livro só existe hoje em dia devido aos bravos estudiosos de Ohara que deram suas vidas para protegê-los há 20 anos. Através dessa linha, fica implícito que foi somente após o incidente de Ohara que esse livro voltou a circular, como se a cópia que eles possuíam em sua terra fosse talvez a única até aquele momento. Isso torna interessante considerar como exatamente a Nami tem uma cópia nos dias de hoje. Se a gente investigar a fundo, parece que o momento mais provável para Nami ter lido e adquirido esse livro foi antes de se juntar à tripulação, na verdade, durante seu tempo em Arlong Park. Se voltarmos ao capítulo 94, vemos um livro que parece muito semelhante ao que vemos no capítulo 115. Como Oda parece ter algo planejado para esse livro desde o começo, não seria surpresa ele o ter colocado na obra de maneira discreta apenas 20 capítulos antes de sua real introdução. Ele já fez isso várias vezes com alguns elementos, seja para colocar em um canto e aparecer 20 capítulos depois, ou assim como o próprio Bregman, colocar em um canto e aí aparecer 1000 capítulos depois. A conexão temática entre Arno, Noland e Usopp parece óbvia o suficiente, mas essa ligação com a Nami também é intrigante. A Nami não só leu o livro de Luiz Arno anteriormente, como também foi ela quem leu o diário de bordo de Noland no capítulo 228. E isso vai ser um detalhe intrigante pra gente comentar mais à frente. Mas por agora, quem é ou quem foi Luiz Arno? Alguma dessas conexões nos dá pistas significativas? Eu mencionei no review do capítulo a minha teoria para qual época esse explorador existia na linha do tempo de One Piece. Mas nesse vídeo a gente vai trabalhar com a hipótese contrária, ou seja, tendo em mente que ele viveu nesse último século. Com base nisso, é possível que ele esteja vivo. Agora, seja ele quem for, parece altamente provável que Arno tenha tido contato com personagens como Vegapunk, Professor Clover e até mesmo Monkey D. Dragon. Porque assim, a gente ainda não sabe como que os gigantes souberam imediatamente que deveriam ir para Ohara recuperar os livros logo após o incidente. Alguma ligação com o local eles precisam ter, né? Essa conexão entre Elbaf e Ohara ainda é incerta, então talvez alguém tivesse contado aos gigantes da importância dos livros ali presentes. Como o próprio Arno é um dos autores desses livros e mostra um vínculo com Elbaf através de sua anotação sobre o país, ele funciona muito bem como um elo que conecta as duas ilhas. E onde diabos esse cara estaria agora? É possível que esse seja exatamente Luiz Arno. E que esse último capítulo esteja nos dizendo diretamente que o misterioso personagem da silhueta em Elbaf não é outro senão o lendário explorador. Bom, vocês sabem que eu faço parte da gangue do Gabão e tô fechado com o Scopper até que se prove o contrário, mas eu também não sou louco de me fechar numa ideia só e descartar as outras opções. Inclusive, eu não imaginei que tanta gente também botava fé que essa silhueta poderia ser o braço esquerdo de Gold Roger, então eu fiquei bastante animado com isso, tá? Tamo junto. Enfim, o aviso do Arno no final do capítulo pode refletir sua própria experiência, de alguém que tá na região há muito tempo. E aqui, o responsável por essa teoria dá um passo adiante e sugere o seguinte: o homem da silhueta não se chama apenas Luiz Arno, mas sim Luiz D. Arno. Se ele é um membro do clã D, isso poderia explicar em grande parte por que suas histórias foram descartadas como contos de fantasia, e explicaria por que os estudiosos de Ohara viam tanto valor em um livro que supostamente é apenas ficção. E falando em ficção, uma das possíveis inspirações para sua criação é um personagem de Tarzan chamado Luiz D. Arno. Outra referência possível para sua criação, que essa aqui é insana e foi descoberta pelo nosso companheiro e amigo Punk Record, é de um padre jesuíta brasileiro chamado Luiz Arnott. Ele está presente no livro História do Brasil e é mencionado como alguém que inventa contos absurdos. Te lembra alguém? Essa figura é tão específica que quando você busca na internet, tem, sei lá, 3 menções a ele em todo o Google, tá ligado? É uma loucura. Então, o meu sentimento genuíno parece tão precisamente perfeito que só pode ser coincidência, ao mesmo tempo que é muito preciso para ser mera coincidência. Oda,
Enfim, os registros de histórias de aventureiros famosos frequentemente acabam incluindo aspectos importantes da tradição e podem até mesmo revelar segredos. Outro exemplo disso é a Bíblia de Kuma. Esse livro é, na verdade, uma coleção de escrituras que recontam detalhes de várias ilhas fantásticas. A gente descobriu em seu flashback que, apesar desse nome, esse é um livro sobre o planeta, suas ilhas, seus universos a serem explorados. Se for verdade que o personagem da silhueta não é outro senão o próprio Louis Arnaud, então isso também significaria que Arnaud conhecia Crocus e os piratas do Roger. Dá pra imaginar o Crocus e o Arnaud trocando histórias ali, recontando velhos tempos e aí também, né, trocando ali uma bebidinha. Talvez seja até possível que o Crocus tenha contado a Arnaud sobre Luffy durante essa reunião. Lembram que quando o garoto do chapéu de palha vai embora, o médico fica muito intrigado sobre ele? Será que esses são os piratas que estivemos esperando todo esse tempo? Esse garoto tem algo diferente, não é mesmo, Roger? Será que é por isso que o Arnaud parece estar esperando por Luffy em Elbaf, até mesmo clamando seu nome? Para concluir essa parte da teoria e entrar na questão de Elbaf ser uma ilha congelada no tempo, eu vou deixar vocês com um último pensamento desse teorista. Por que é sempre a Nami quem lê esses livros importantes? Como ela se encaixa em tudo isso, visto as relações que a gente levantou anteriormente? Mais de uma vez, Oda retratou ela como uma gigante nas páginas coloridas. Isso, somado ao mundo dos céus, o nível superior de Elbaf, parece sugerir que ela terá uma importância particular nesse arco. Luffy no mundo solar, Zoro no submundo e a Nami no mundo dos céus. Juntando isso com o que acabamos de discutir, seria legal que a Nami desempenhasse um papel importante na trama de Louis Arnaud, assim como o Sop. E é muito curioso também, né, que a gente ainda não sabe a verdade completa sobre a origem dessa personagem. Poderia a Nami ter uma conexão mais literal com Louis de Arnaud? Aí fica como uma especulação, porque essa parte aqui é só o Oda que pode responder. Mas beleza, dito tudo isso, a gente entra na especulação mais popular do momento relacionada ao porquê de não podermos ficar muito tempo em Elbaf. A ilha tá congelada no tempo. Louis Arnaud nos alertou para não ficarmos em Elbaf e isso pode ter a ver com a passagem do tempo na região. O espaço-tempo pode ser distorcido colocando objetos com grandes massas. Apropriadamente, Elbaf é a terra dos objetos massivos, da árvore Adão até os gigantes. Será que o tamanho colossal dessa região está causando uma distorção no espaço-tempo e tornando Elbaf uma armadilha temporal? Albert Einstein, que nasceu inspirado no querido Vegapunk, descobriu a dilatação gravitacional do tempo. Basicamente, a ideia é que o tempo corre de forma diferente dependendo do potencial gravitacional em que ele está. Para facilitar, relógios próximos de corpos massivos passam o tempo mais devagar do que relógios longe de corpos massivos. Little Garden, que é nosso primeiro breve vislumbre de Elbaf, também está preso num período pré-histórico, com enormes dinossauros e uma vida vegetal massiva. Um log post na região leva 1 ano para se ajustar ao campo magnético da ilha. Se Elbaf for uma armadilha do tempo, o Homem Misterioso pode ter estado lá por algumas semanas, mas vários e vários anos podem ter se passado do lado de fora. A ideia é que o tempo em Elbaf, por ter um corpo massivo enorme, passe mais devagar. Enquanto o tempo fora da ilha segue correndo normal, o fluxo em Elbaf é consideravelmente reduzido. Então o Louis Arnaud pode ter estado lá apenas por algumas semanas/meses, mas para o mundo exterior já se passaram em torno de 80 anos. Como esse homem também pode ser o Chique, vale a pena mencionar. Ele disse que tinha um plano que executaria em 20 anos. Será que ele ficou em Elbaf para esse tempo passar mais rápido? Outro indicativo curioso é essa frase da Makino de Elbaf, respondendo Kron, dizendo que os gigantes guerreiros voltaram, mas demoraram bastante tempo, sendo que eles saíram de Elbaf há pouco tempo, tipo 1 semana. Só que, na real, esse detalhe aí é o oposto, né? Porque passaria muito pouco tempo em Elbaf, mesmo que eles ficassem fora bastante tempo. Então, na verdade, é um ponto contra toda essa ideia, né? Também teve o Shanks na sua primeira aparição em Elbaf dizendo que perdeu a noção do tempo. Mas, na real, a tradução correta para esse momento
É ele próprio falando que acabou conversando demais, que perdeu muito tempo falando, o que é bem diferente de perder a noção do tempo nesse sentido de fluxo do tempo distorcido e etc. Enfim, a consequência que esse efeito traria para a história é um novo time skip, mas apenas ao redor do planeta. Os Chapéus de Palha continuariam como estão e ao sair da ilha, tendo passado em torno de alguns dias ali, um ano ou até alguns anos teriam se passado no mundo inteiro. Rapaziada, essa teoria, essa ideia tá muito popular e muita gente tá botando fé nela. Mas eu particularmente não vejo com bons olhos. Muita gente falando que essa distorção temporal também poderia justificar porque os gigantes vivem quase 3 vezes mais que as outras raças. Só que na real, o Dory e o Brog ficaram 100 anos fora de Elbaf e ficaram envelhecendo de boa, envelheceram como os gigantes envelhecem normalmente. Outros exemplos são Jaguar de Só e San Juan Wolf, que não são originais de Elbaf e também vivem muito mais que humanos. Também tem gente falando que o tempo passar mais devagar em Elbaf vai dar margem para os Mugiwaras evoluírem mais e chegarem ainda mais poderosos para a guerra final, usando a ilha como se fosse uma sala do tempo de Dragon Ball. Só que é o contrário, né? Um ano dentro da sala do tempo equivale a um dia normal. Então lá na sala do tempo eles têm mais tempo para treinar, porque enquanto eles estão vivendo um ano, todo o resto do mundo, o lado de fora, está vivendo apenas um dia. Se o tempo passar mais devagar em Elbaf, as pessoas do lado de fora que vão ter mais tempo para evoluir do que os Chapéus de Palha. Sendo sincero, eu não sei exatamente por que esse pensamento tá tão popular, né? Eu acho que tem muitos pontos contra isso, mas tem muita gente confiante de que sim, tá? O fluxo do tempo em Elbaf é distorcido e passa mais devagar. Eu particularmente não sou muito fã da ideia, trago a teoria para vocês porque ela é uma teoria que está sendo extremamente debatida em todo canto do mundo, então acho que é muito justo a gente também se inteirar dela, né? Só que para mim o Oda em Wano, ele já brincou com o tempo, um elemento que é muito perigoso para brincar numa narrativa, e na ocasião ele fez tudo direitinho, então eu não acho que esse elemento vai realmente entrar em voga dessa forma num arco tão importante como foi o de Wano. Então, para ser bem sincero, essa ideia me soa meio absurda, porque a gente já viu a Big Mom vivendo lá e não tendo essa alteração temporal. A gente viu negociações, e esse para mim é um ponto fundamental, entre a Mãe Carmel dentro de Elbaf e a CP0 fora, isso tudo ao longo de anos, e nada indicou essa distorção no tempo. E aí vamos um pouquinho mais a fundo, pensa aqui comigo, se existir essa lógica de ser mais devagar em Elbaf, isso indica que se um gigante viver 300 anos dentro da região, mais tempo se passou do lado de fora. Então, se a ideia, né, especulada aqui na teoria de no mínimo 3 vezes, o mundo teria passado 900 anos... Percebe que é meio louco? O Luke nasceu há 63 anos. Se tivesse essa distorção temporal, ele ainda seria um moleque novo. Agora, se fosse o contrário, com o tempo passando mais rápido em Elbaf e mais lento fora de Elbaf, por mais que vá contra a lógica que o Oda provavelmente, a lógica física, né, que o Oda provavelmente não vai aplicar, faria um pouco mais de sentido. Só que a gente volta para a questão da Mãe Carmel, né? Se o tempo passasse mais rápido, ela só teria ido de vala, pô. Ela já era velhinha, se estivesse lá dentro, cara, o tempo ia passar mais rápido, ia ser acelerado. Lá fora, as negociações não iam funcionar direito. É muito estranho, tá? É muito estranho. Eu não vejo muito sentido nessa distorção temporal e tampouco boas evidências para acreditar nisso. Mas é aquilo, posso estar completamente enganado, completamente errado em relação a essa percepção do tempo em Elbaf. Mas essa teoria eu não compro muito, e se você gosta dela, cara, de verdade, deixa aí nos comentários. Essa aqui eu quero muito saber a opinião de todo mundo para entender quais pontos te fazem crer que Elbaf tem uma distorção temporal e que o tempo na região passa mais devagar. Ou quem sabe até mais rápido. Bom, é isso, galera. Tem muita gente mesmo comprando essa teoria, botando muita fé nela. E eu tô meio assim, cara. Eu não gosto muito da ideia. Eu acho que a teoria também não me convence muito. Mas ao mesmo tempo, se tá todo mundo falando, pode ser que eu esteja completamente errado. No início de Elbaf, por exemplo, eu virei e falei, cara, todas essas inconsistências que o Oda cometeu nesses primeiros capítulos parecem indicar que vai acontecer algo específico com isso.
no fim das contas parece que foram só erros mesmo. Vamos esperar o volume para ter certeza, mas é isso, né? Estamos sujeitos a erro, até o Oda tá sujeito a erro, mas eu não tô muito confiante nessa teoria aí não, tá? Não tô. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveitado ele de uma maneira geral, se entretenido, se divertido, pra mim isso também é muito importante. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvida na próxima teoria, discussão, debate sobre essa obra incrível que é One Piece, tá bom? Tamo junto demais, mais uma vez, obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!